Como vocês reagem ao fanservice? Por que eu tô começando esse vídeo aqui? Acho que é muito interessante a gente pensar esse filme um pouco por essa lógica, ainda mais no meu caso, que eu sou um grande fã de Senhor dos Anéis, que já assisti aos filmes 1 milhão de vezes, já li aos livros, mas principalmente aqui aos filmes, né? Porque o fanservice aqui desse filme vai ser muito mais em relação aos filmes, até em questões visuais e geográficas, como eu comento um pouco mais pra frente. Eu pergunto isso porque talvez pessoas que o fanservice baste, esse filme baste em algum sentido, enquanto outros fãs mais puristas dos livros podem se incomodar com as novidades. É um filme que, pra mim, tem uma certa crise de identidade, que vai ser justamente o foco dessa minha crítica. Aqui no meu caso, o fanservice para mim vai funcionar em alguns momentos, principalmente quando faz algum sentido dentro dessa lógica, mas eu não sou dessas pessoas que eu sou fã, eu quero service e coisa desse tipo, que se popularizou demais atualmente, e a gente vê os estúdios só replicando e replicando e replicando obras baseado nisso, baseado no que já agradou aos fãs e vai continuar agradando e entregando a mesma coisa. Aqui no caso do Senhor dos Anéis, eu acho que é um caso diferente da maioria dessas franquias que não pedem sequência e se fazem sequência. No caso do Senhor dos Anéis, a gente tem um universo que é quase infinito do Tolkien, tanto o que ele escreveu quanto o que ele deixou em aberto, quanto os contos que foram inacabados. Então, essa expansão de universo por parte da Warner, ela reflete muito o momento atual, né? O momento atual onde a gente olha para as maiores bilheterias do ano, dos últimos anos, e são sempre universos interligados, sequências e esse tipo de coisa, remakes, reboots e por aí vai. Mas nesse caso de Senhor dos Anéis faz sentido porque a gente tem um universo muito vasto para se trabalhar, a gente pode ir para muitos lugares aqui dentro, a gente tem muitas histórias para se contar dentro da Terra-média. E aqui vai ser essa abordagem que ela é muito interessante até certo ponto, justamente porque entra no que eu disse, nessa certa crise de identidade. O filme ele quer ser inovador, ou ele quer ser original em algum sentido em relação ao próprio universo, não só em estilo, que é o mais evidente, né, o que chamava atenção desde o início, o que me empolgava bastante, né, se vocês assistirem ao vídeo que eu fiz lá no começo do ano dos filmes que eu mais aguardava, esse filme era um dos filmes mais aguardados para mim do ano, e até recentemente ainda assim era um dos filmes mais aguardados para mim desse ano de 2024, esse lance de você transformar Senhor dos Anéis em anime. Mas o que você vai fazer a partir desse estilo? Então tá aí um dos focos desse ser diferente, desse ser original, assim como a história da sua própria protagonista. Aqui a gente vai ter na Harrow uma protagonista que ela existe, mas não existe nos livros, né? Ela é uma personagem que ela é a filha não creditada, a filha sem nome de Helm nos livros, e aí eles vão se utilizar e isso pode incomodar muita gente, vai ter gente falando que é lacração e esse tipo de coisa. Isso não me importa, eu acho que é interessante essa ideia de você pegar o que não está totalmente explorado ou está em aberto nos livros e criar coisas novas também dentro desse universo. Então o filme vai pegar justamente essa personagem e o que vai fazer é, olha só, eu existo, mas a minha história ela não vai ser exatamente contada, então por isso vou contá-la aqui. É basicamente isso que o filme faz e ela é a grande protagonista aqui do filme. Eu acho interessante toda essa dinâmica, por mais que o filme siga por uma linha bastante genérica, né? Bastante genérica de princesa da Disney mesmo, que a gente já sabe tudo que vai acontecer em todo o filme. Parece que a gente consegue antecipar todos os acontecimentos em algum sentido. Mas ainda assim eu acho interessante essa ideia de tentar criar algo original dentro desse universo que já existe. O problema para mim é justamente que, a partir dessa ideia original, primeiro, o filme ele é muito belo estilisticamente falando, né? Aqui até quando o filme trabalha com questão de ponto de vista, né, de câmera subjetiva, ele consegue simular em todos os quesitos muito bem câmera mesmo, né? A ideia de uma câmera. Então, quando um personagem olha e ele mexe o olhar, né, e essa câmera vai acompanhando junto, até como filma, as poucas, né, não tem tantas cenas de ação, achei que teria muito mais por ser a Guerra dos Rohirrim. Não tem tanto, mas ainda assim ele filma bem a ação. É um filme que trabalha muito bem com esses espaços em algum sentido, que constrói bem visualmente esse trabalho de cores e de movimentos. Então aqui a gente traz um diretor japonês que lida desde sempre com animes para conseguir fazer isso. Então, isolando isso do todo, o filme funciona bem, ele é bonito, pelo menos ele é vistoso estilisticamente falando. Mas dentro dessa ideia de ser original, e é aí que eu bato nessa ideia de uma crise de identidade,
o filme ele fica preso demais apenas a referências aos filmes, principalmente do Senhor dos Anéis, né? Aqui aos filmes mesmo, porque como eu disse, muito disso vai aparecer visualmente e não apenas em história. Então a gente vai ter quase que um espelhamento de muitos dos acontecimentos aqui com o que já está nas Duas Torres, com o que está no Retorno do Rei, né? Então a gente vai ter um momento específico em que o personagem vai fazer, né, o Helm vai fazer um discurso para a batalha, e aí ele vai fazer um discurso muito parecido com aquele que o Théoden faz no terceiro. Nesse sentido, acho que ok, até funciona, né? A gente tá falando de um mesmo povo, né, de um mesmo grupo, né, dos Rohirrins, dos Eorlingas. Então, ali faz algum sentido ele fazer esse discurso parecido, ou mesmo retratar o abismo de Helm em algum sentido, né? Porque o abismo de Helm, ele já lá no Senhor dos Anéis, quando a gente vê nos filmes nas Duas Torres, ele já é esse lugar simbólico, histórico para o povo de Rohan, justamente porque trouxe glórias do passado, trouxe toda essa resistência do passado. Então, esse tipo de fanservice, esse tipo de referência, acho que cabe bem dentro da construção da história. É muito legal ver Edoras, entre muitas outras coisas nesse sentido, né? Edoras que se destrói, se reconstrói, então, e é muito parecido visualmente com aquilo que a gente viu nos filmes. Tudo isso eu acho bem legal, até a dinâmica do povo, como funciona, vai remeter bastante às Duas Torres. Só que ainda assim eu acho que tem umas coisas, umas bobeiras, né? Que aí eu já não gosto tanto. A trilha sonora até que brinca de uma forma interessante, trazendo a trilha sonora específica de Rohan, principalmente no começo, em alguns momentos específicos, mas isso depois é abandonado. Mas a gente vai ter, por exemplo, um personagem que remete muito ao que era o Elmer lá nos filmes, e aqui esse personagem ele vai ser praticamente uma versão do Elmer. A própria Hera ela vai ser uma versão, de alguma forma, da Elwyn, mas ainda assim ela vai ter, por ser a protagonista, até vai se ter uma modificação nesse sentido, né? Ela vai se engrandecer muito mais, até a relação do Théoden com o Helm aqui vai ter uma semelhança que não teria como fugir muito disso. Mas para além disso, vai ter muitos momentos que para mim assim não funcionam muito, né? Trazer os Olifantes aqui só porque é uma referência, até como ele vai apresentar a primeira vez, né? O que é isso? Que animal poderia ter feito isso? E aí, quem é fã dos filmes já sabe que ali apareceria um olifante. Ou a próprio Kraken, que tem um nome específico que eu esqueci agora, que aparece na Sociedade do Anel, ele vai aparecer em um momento específico aqui, toda essa sequência é completamente aleatória, justamente para fazer esse tipo de referência. Ou mesmo quando a gente vai ter a citação a Gondor, né, que vai remeter muito àquela fala do filme, onde estava Gondor quando a gente precisou, esse tipo de coisa. Então vão ter várias referenciazinhas, e para mim as mais claras são algumas visuais até, que em um outro momento é mais legal, mas nos outros parecem simplesmente puro fanservice, né? Então a gente tem um exército esperando para chegar de um personagem que é semelhante àquilo que estava nos filmes. E esse personagem ele vai chegar do mesmo lugar que aquele exército chega nos filmes, com a mesma iluminação e tudo mais. Então, para mim é justamente isso, né? Um filme que é legal, até funciona pra gente enquanto fã em algum sentido, né? Como eu disse, muita gente pode se incomodar com a protagonista e coisa do tipo, mas de forma geral eu acho até divertido revisitar esse universo num filme que se coloca bem nesse lugar de uma espécie de apêndice, né? De uma história que existe dentro daquele universo, mas não precisa de uma ligação tão grande com o todo, por mais que a gente esteja falando dos Rohirrim, a gente esteja falando de Rohan e tudo mais, mas ainda assim se coloca bem nesse lugar de um conto de princesa, em algum sentido, uma princesa revisitada, uma princesa da Disney que não é exatamente uma princesa da Disney, uma princesa mais moderna em algum sentido e tal. Mas apesar do filme tentar criar esse algo de novo, ele sempre vai tentar fazer isso, trazendo de alguma forma o fanservice. Fanservice, como eu disse, em nenhum momento o fanservice ele realmente funciona. Em alguns momentos ele é uma piscadinha que não incomoda para o fã, algumas piscadinhas interessantes até, mas em muitos momentos são apenas piscadinhas, porque olha só, o fã vai olhar e vai falar, eu sei do que ele está falando, eu sei que citação é essa, eu sei quando que esses personagens aparecem nos filmes. Enfim, achei um pouco frustrante a Guerra dos Rohirrim. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês são fã dos filmes do Peter Jackson, se vocês são fã dos livros do Tolkien, como esse filme bateu em vocês. Eu queria ter gostado um pouco mais, não desgostei completamente também, mas enfim. Por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, passa no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais. Está saindo ainda até agora cortes da live que a gente fez com o Dali
e com o Frank Carbone, que ficou bem legal sobre Oscar. Tentar trazer também mais lives aqui pro canal, que eu gostei bastante da interação com vocês. Por hoje é isso e corta.